Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos especiais de intertemporada. Enquanto não tem Fórmula 1 na pista, tem debate sobre Fórmula 1 aqui, tem análise, a gente mergulha nos assuntos interessantes e tentando trazer pautas diversificadas, né, como a gente tem feito aí nessas férias, vamos dizer assim, que se são férias, são da Fórmula 1, porque o Café com Velocidade não para, com a ajuda dos nossos apoiadores, estão aqui mais 3 deles, vários têm passado por aqui, e olha, essa intertemporada tá muito legal de fazer, porque a gente tá engrenando programas, encaixando programas, e se você duvida do que eu tô falando, fica ligado, fica ligado. Se esse é um dos primeiros programas, espere o resto, e se esse é um dos últimos programas, você assista os que você não acompanhou, porque eu sempre lembro, né, as gravações não tem nada a ver com a ordem que os programas entrarão no ar, mas o importante é que tem vários para você acompanhar nessa fase da Fórmula 1 e o Café com Velocidade, que você sempre pode apoiar. Primeira coisa é deixar o seu like, né? Não tem isso aí, não tem negociação, porque o seu like ajuda muito a fortalecer o nosso canal. Então, se você quiser, como dizia o nosso Raposo, né? Se você quiser para deixar o like no finalzinho, para ver se merece mesmo, deixa o seu like no finalzinho, mas não se esqueça de dar o like. E eu não vou deixar você esquecer, porque eu lembro disso antes da live, que não é live, mais uma vez eu me mantenho invicto, chamando todas as gravações de live, mas nenhuma delas é live, em todas eu chamo de live, e não é por querer, é por falha nossa mesmo, tá? Estão passando aqui embaixo já as nossas plataformas de apoio, você tem 3 opções para apoiar o café, não só você tem 4 faixas, e aí vai de acordo com o seu plano, de acordo com o que você pode ajudar o café, como você tem 3 plataformas, e elas vão ficar passando aqui embaixo da gente durante o programa inteiro, que são o YouTube, o apoia.se/café com velocidade e o Pix, que você também posso apoiar via Pix? Pode apoiar via Pix. Mas lá no finalzinho do programa eu explico em detalhes, porque o que vale agora é a gente começar a falar de Fórmula 1. E olha, o tema de hoje é muito legal, porque o tema de hoje são temporadas que marcaram, temporadas que trouxeram coisas boas, ou às vezes nem tanto, né? Segundo me consta, a gente pode falar de temporadas que não foram necessariamente boas, mas vamos falar de temporadas que marcaram, né? Que é muito legal a gente lembrar disso, porque falar de um ano inteiro tem muita coisa que a gente pode lembrar, que a gente pode explorar, que a gente pode, quem sabe, tirar para os dias atuais, trazer para os dias atuais reflexões. A Fórmula 1 muda tanto e a gente vai visitar um pouco o passado aqui, dadas ou de acordo com as impressões dos meus 3 convidados, 3 apoiadores premium, porque se você apoia na faixa premium, você participa aqui na bancada com a gente, e não é sorteio não, meu amigo, você participa sim, você terá a oportunidade, basta querer ter a sua câmera, seu microfone e querer participar aqui com a gente, e a gente vai falar das temporadas da Fórmula 1. Eu vou começar com o Carlos Ferreira, ele vai trazer a primeira temporada, e aí durante o programa vamos nos apresentando, vou dando o alô aqui para todos. Senhor Carlos Ferreira, grande Carlos Eduardo Ferreira, que o nosso ouvinte já sabe muito bem quem é, porque está sempre aqui no nosso chat, nas nossas lives. Carlos Eduardo Ferreira, seja muito bem-vindo. Fale para nós uma temporada e explique por quê. Discorra, justifique sua resposta. Por quê? Qual temporada que marcou? E explique por quê. Seja bem-vindo, Carlão. Obrigado, Fábio. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui participando. Agradecer os amigos aí, o André e o Alberto, que está aqui com a gente também. E para você que está aí nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Como o Fábio falou, deixem seu like aí. Fábio, para mim, uma das temporadas que mais me marcaram e que eu costumo lembrar sempre é a de 1993. Uma temporada que as pessoas vão pensar, né, mas nem foi brasileiro que ganhou, nem teve disputa, mas o nosso brasileiro favorito daquele ano, né, o Senna, não foi campeão. Mas, cara, para mim teve muita corrida boa. Teve Brasil, que o Senna venceu. Teve a excelente corrida de Donington Park, que não só o Senna fez, mas que o Rubinho também fez. E tantas corridas de um campeonato que, apesar da briga não ser totalmente igual, foi levada até quase no final do campeonato a decisão, né? Então é um campeonato que... E foi um dos primeiros campeonatos que eu consegui acompanhar totalmente ciente também, né? Assim, entendendo o que estava acontecendo. E então
me marcou bem. Legal, então já trazendo os dois aqui para a conversa, antes deles trazerem as temporadas deles, falar um pouquinho de 1993. Que você tem certeza, Alberto, tem muitas lembranças aí de 93. Você é um cara que acompanhou aí há anos e anos aí, acompanha a Fórmula 1. Já citou, eu sei que o ouvinte pode falar, como é que você sabe? Porque a gente já gravou edições aqui e já mencionamos temporadas antigas, então eu sei que o Alberto tá craque nisso. 93, o que vem na sua cabeça de 93, Alberto? 93, eu acho que foi a melhor temporada do Senna. Tá? Como pilotagem. Peraí, não, para tudo aí. O cara já começa chutando a porta, hein? Melhor do que temporadas que ele foi campeão? Melhor do que... Porque eu acho que ali ele tirou leite de pedra no sentido quase que... Não digo literal, óbvio, né? Mas, assim, quase que no limite da expressão né? Ali no limite da expressão... Ele tirou água de... Ter, né? Ele tirou água de asfalto. Aí você pode dizer, quase literalmente você pode dizer. Né? Quase literalmente, é porque assim, você tem corridas ali em que eu acho que... Assim, em 93, quando você tinha circuitos de baixa velocidade, o Senna conseguia peitar o Prost e peitar aquela Williams. De alta velocidade não tinha como, aí a coisa degringolava de vez. Só desculpa te interromper, porque até para moldar aqui a sua análise. Primeira coisa, gente, 93 é o ano da Super Williams. É o ano da Williams absolutamente avassaladora, pilotada por Alain Prost, né? Então, só para você continuar para dar esse cenário, né? Do carro de outro planeta, né? Ficou conhecido como carro de outro planeta. É verdade. Mas aí, Alberto, então até para você continuar nesse cenário aí, para entender, né, o leite de pedra, vai. Por exemplo, eu estou olhando aqui a lista da ordem das corridas, porque eu tinha quase certeza de que até o GP do Canadá, e eu estou vendo aqui é mais ou menos isso mesmo, o Senna liderava o campeonato. Chegou a liderar, chegou. E aí vem a sequência Canadá, França, Inglaterra e Alemanha, e o Prost encaçapa 4 vitórias. Que, inclusive, foram as últimas 4 vitórias dele no campeonato. Depois ele não ganha mais. Eu estou vendo aqui, estou até relembrando essa ordem, porque o Prost, nas 6 primeiras corridas, ganhou 3 e o Senna 3. Né? Que são um grande prêmio. Né? Ele vence o Brasil aqui, né? Chuva e tal, né? Ele vence Mônaco, que é a terra dele, praticamente, né? Do Senna. Ele lidera o campeonato, até para você continuar, Alberto, ele lidera o campeonato porque ele ganhou das 3 primeiras, ele ganha 2. Né? Então é isso aí, e só ali já o colocava, mas como você falou, acho que a liderança dele foi até mais para frente, né? Acho que, salvo engano, foi até o Canadá. Né? E ele vence o GP de Mônaco, né? O da Europa, que é o famoso Grande Prêmio da Volta Mágica, e o Brasil, que é um grande prêmio que chove muito. E, se não me engano, o Prost bate no Christian. E eu estava nesse grande prêmio também. Foi um dos primeiros grandes prêmios que eu fui. Salvo engano, foi o primeiro Interlagos. Foi o primeiro Interlagos. Não, segundo Interlagos. Eu fui... Meu terceiro grande prêmio. O primeiro foi em Jacarepaguá, que a gente... Né? Não sei se agora a ordem das gravações. Vai. Você já ouviu sobre isso ou você ouvirá o Alberto contando sobre Jacarepaguá? Falar sobre Jacarepaguá, exatamente. E aí eu fui numa Interlagos que o Senna ganha e fui em Interlagos 93 que o Senna também ganha, mas a outra que o pessoal brincou na igreja da Você foi 91 e 93. Você foi 91 e 93, eles vão chamar de pé quente, então. Não, fui pé quente. Fui 91, 93 e 93 eu lembro da chuva e lembro do Prost batendo no Christian. 93 93 é a do dilúvio e essa batida no S do Senna, na entrada do S, né? Isso. Mas o que eu lembro, né, Carlos? A fica, Christian, fica. Essa eu não sabia. Mas o que eu me lembro, antes de você continuar, e aí o André vai entrar na conversa também, claro, é da manobra que o Senna faz no Rio, na entrada pro Laranjinha. Aquela ultrapassagem é de uma beleza, é de uma simplicidade, e essa é a marca do GP do Brasil de 93. E era bem no comecinho, né? Brasil e Donington Park foram bem no comecinho do ano. Foram as duas. Essa que eu falei de 2 de 3. Essa que eu falei de 2 de 3, que ele ganhou 2 de 3, eram essas duas, né? Então você vê que começo de campeonato, e a Williams já era o carro do outro planeta, como diz o carro, né? E essa ultrapassagem, Fábio, se eu não me engano, é um momento em que você tá naquela coisa, pneu de seco, pneu de molhado. Eu acho que o Senna tava de pneu de seco, com a pista ainda molhada,
e consegue passar o Rio numa manobra que de pneu molhado seria difícil, de pneu seco, então... Né? Ele joga para fora, né, do sentido da curva, o Rio vai para fechar, ele volta por dentro, e aí já não tem como o Rio voltar e fechar mais. Só que nós já estamos entrando nos meandros. Deixa o André dar a introdução dele também. Seja bem-vindo, André Pedro. Seja bem-vindo para falar de 93. Agradecer a oportunidade. Falando de 93, assistindo póstumamente, porque eu não tive a oportunidade de assistir essa temporada enquanto ela acontecia, imaginar Te botei numa fria, então, né? Fala de 93 aí, te botei numa fria, né? Então, tinha 4 anos em 93. Não, 4 anos, pô, não lembra? Não lembra? Como é que não lembra com 4 anos? Tô brincando. Mas o que você sabe? Então eu vou mudar a pergunta para você. O que você sabe dessa temporada? Ou o que você tem alguma coisa que você ficou sabendo? O que tem a marca de quem não assistiu? É legal ter essa visão também, é bacana. A marca de quem não viu e viu depois são duas, na minha opinião. O Senna conseguir, em certa maneira, rivalizar com seu maior rival num carro muito melhor que o dele, e ele conseguir, em certos momentos, conseguir fazer frente a ele, né? Porque foi o cara que ele, por anos, teve aquela briga interna na McLaren. E eu acho que, no meu caso, vendo depois, você assistir a temporada de 93 e imaginar que aquela foi a última, não foi a última, literalmente. A última completa. Isso, imaginar que foi a última temporada completa do Ayrton Senna e ele no seu instinto puro de habilidade, muitos consideram a melhor, que nem o Carlos comentou, o Antônio, né? O Alberto comentou como a melhor temporada do Ayrton Senna. Então imagina, para quem vê depois, fala, pô, o cara chegou talvez no seu auge da técnica e aí no ano seguinte ia acabar daquela maneira trágica. E em 94 ele praticamente não conseguiu correr, né? Ele não conseguiu. Então, vendo depois a temporada de 93, dá essa sensação de, pô, foi a última temporada completa e ele talvez no seu primor técnico, talvez. O próximo ele começa a ganhar a temporada de 93 e 92, né, Fábio? Quando ele assina o contrato com o Williams e barra o Senna, assina e fala assim, eu vou, mas não pode ter o Senna como companheiro. Vive esse ano, né, Carlos? É o ano de 93 que o Senna tem aquela história de quase que fazer um corrida por corrida com a McLaren, né? Quase de um contrato assim, não, corra a próxima, né? Depois, não sei, né? No livro dele tem um dos capítulos contando essa história e uma das corridas que agora eu não vou lembrar qual que é, diz que o Senna ficou no estacionamento do autódromo, dentro do carro, esperando o dinheiro cair na conta. Se não caísse, ele não ia entrar. E assim, foi até o último minuto. Qual livro você está se referindo? Só para deixar claro. Ayrton Senna, o herói revelado. Ah, tá. Um livro sobre o Ayrton Senna. Tá. Sobre o Ayrton Senna. Tem vários, né? Mas, ótima lembrança. E aí, esse ano também é o ano do teste dele na Indy, né? Que dizem foi também, assim, uma maneira de pressionar. Ó, tô testando a Indy aí, que tem aquela imagem dele testando uma Penske, né? Que tinha até uma pintura muito parecida com a McLaren. Né? Então tem essa peculiaridade do ano aí, né? Da questão da Super Williams e da situação do Senna na McLaren. Eu tô até procurando aqui, eu já devia ter feito isso, mas me deu até uma ideia aqui de procurar, deixa eu ver o que tem de 93 na F1 TV, até pra gente dar essa dica pro nosso ouvinte. Eu acho que é a temporada toda. Todas as corridas já estão em 93? Eu acho. A última vez que eu olhei, eu acho que eles já estavam na década de 80. Salvo engano. A última vez que eu olhei a Fórmula 1 TV, essas históricas, eu acho que eles já estavam na década de 80. Porque na verdade eles estão indo de trás eles estão completando muito a temporada de trás para frente, né? Mas não, cara, o que eu tô vendo aqui é só highlights. Você só tem de corrida inteira. Tem uma corrida completa de 93, que é a Austrália, que é justamente a última vitória do Senna, né? A última vitória do Senna. Donington, pá. Porque eles botam. Não, mas Donington é highlights. Donington não é a corrida inteira, não. Tem Brasil, Europa, Donington, Mônaco, Inglaterra, Itália, Portugal e Japão. Todas estão aqui na minha frente. Todas são highlights.
melhores momentos, né? Tô parecendo o Alberto aqui. E a Austrália, 93 é a corrida inteira, a corrida completa. Então, enfim, mas é uma temporada que dá para você assistir, muita coisa, inclusive aqui tem uma coisa que vai até ajudar o programa aqui, ó. Na foto do highlights da Itália, é aquela corrida que o Christian Fittipaldi voa, né? Tenho certeza que ninguém se esquece daquela, né? Dá aquele loop no final. Deixa eu ver, tem mais alguma imagem marcante dessa temporada que a gente pode puxar? Eu acho que, né, 93 é o ano em que o Mika Häkkinen bate na Austrália e quase morre. Eu acho que é 93, não é antes. Eu acho que é 93. Eu acho que é 93, né? O que eu lembro de 93 também é a decepção Michael Andretti, né? Muito bem lembrado. Foi um negócio bizarro. Muito bem lembrado. Bizarro. Conta pra quem não sabe aí, vai. O Michael Andretti era um ícone, um ícone do automobilismo americano, e ele veio para ser piloto companheiro do Senna, para correr na McLaren. Cara, ele se enrolou até com um câmbio, com embreagem, ele na largada morreu o carro. Cara, assim, ele fez umas barberagens assim que a gente esperaria, sei lá, de um Latifi, né? Durou 13 corridas, eu acho, né? Acho que ele foi no nível Latifi, né? Não acho que estou aqui brincando. Mas foi mal, mas ele foi bem mal. Tô até pegando a tabela aqui, ó. 7 pontos mesmo, isso aí. Ele fez 7 pontos. Como vocês falam. O Michael Andretti, se não me engano, ele veio da Penske, não veio? Aí é uma coisa que eu teria que voltar. Porque o Senna foi fazer esse teste na Penske e eu não sei se tem alguma, né? Michael Andretti andou na Penske? Não, ele correu na Newman Haas. Acho que o Senna vai fazer o teste na Penske, que é a convite do Emerson. Teve uma intervenção do Fittipaldi, é verdade. E o Michael Andretti é substituído pelo Mika Häkkinen, que eu falei. O Mika Häkkinen substitui o Michael Andretti. Eu acho, tem uma coisa agora eu vou falar aqui, me lembrei aqui agora. Eu acho que 1993 é o ano, talvez, dos carros mais bonitos da Fórmula 1. Um comentário assim, não tem absolutamente nenhuma relevância, mas é o dos carros mais bonitos. Se você analisar, a Williams é linda, essa McLaren é uma das mais bonitas, até não só pela pintura, mas pelo desenho do carro, né, pelo contorno do carro. Você tinha a Sauber preta, você tinha a Benetton, que era muito bonita, né, amarela, né? Então até o formato é tipo o carro de Fórmula 1 clássico, né? Se uma pessoa tiver que desenhar um carro de Fórmula 1 simples, são os de 93, né? Bico abaixadinho, as rodas ali, os side pods quadradinhos, mas os carros eram lindos, né? Eram excelentes os carros, assim, em termos visuais, eu acho. Não sei se vocês têm essa impressão. Vocês têm um carro favorito de 93? De desenho? Sim. Putz, deixa eu pensar. Agora eu vou olhar a lista de equipe. Eu acho as Benettons muito. A Ferrari de 93 era a Ferrari que tinha aquela faixa branca, cara. Eu acho muito bonita aquela faixa branca. A Jordan, que era aquela Jordan do Rubinho, azul, vermelha, muito bonita também. Você tinha a Ligier, você tinha muito carro, como eu acho que eu já falei da Sauber, né? A Sauber. Para sua inveja, Fábio, esse campeonato teve 14 equipes. De todos, para nossa. Para inveja de todos. Exatamente. Para nosso lamento, eu diria até, né? Você comentou, Fábio, sobre a Jordan era muito bonita, mas o Rubinho, por exemplo, termina uma corrida só no campeonato inteiro. Naquela época o carro quebrava muito. Não, ele pontuou uma só, né? Acho que ele terminou outras, não terminou, não? Vou ver aqui, Rubinho. Eu acho que ele pontua em uma só. É isso, verdade. Ele pontua em uma só. Só para. Para você ter ideia, ele abandonou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quase metade do campeonato. Abandono. O Carlos tem. É interessante o Carlos observa, porque o número de abandonos é muito alto, né? Mas ele pontua só e naquela época a pontuação é sempre bom lembrar, né, gente? A pontuação era diferente. Né? 93, vou até confirmar a pontuação aqui. A pontuação ela muda em 91, né? Que ela passa a pontuar, passa do 9 para 10, né? E pontua o 6. É o famoso 10, 6, 4, 3, 2, 1. Mas é importante a gente falar do Rubinho também, né? O Rubinho, o primeiro ano dele, né, na Fórmula 1. E era um garoto que impressionou muita gente, né? Foi um bom ano do Rubinho. O Rubinho chegou bem. O Rubinho chegou com aporte, né? Não chegou assim, digamos, chegou com aporte financeiro, mas voou muito em 93, né? O primeiro ano do Rubinho foi importante para a consolidação dele na categoria, né? Vocês não acham? Sim.
E o Rubinho, assim, ele teve alguns rivais que não renderam como ele na categoria de base, como o Coulter, como o próprio Christian Fittipaldi, que chegaram na Fórmula 1 e não fizeram o que ele fez. Né? É verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Uma imagem bem assim, interessante do Rubinho em 93, falando de Donington, quando o Senna faz a ultrapassagem no Prost para assumir a liderança naquele grampo, no finalzinho da imagem você consegue ver o Rubinho vindo em quarto já. Então, ao mesmo tempo que o Senna demorou para fazer as 4 ultrapassagens, o Rubinho, se eu não me engano, naquela corrida largou. Dá até para ver aqui em que posição ele largou. Que fica até melhor para a gente... É uma coisa, enquanto você está procurando aí, Carlos, é uma coisa que é importante, né? Porque a gente até esbarrou nisso, né? Num dos especiais que estão entrando no ar aí, nessa intertemporada, a gente fala da volta do Senna em Donington Park, no de Corridas Inesquecíveis, né? E a gente cita como essa volta de Donington Park do Rubinho tecnicamente pode ser até melhor, porque a gente não viu, né? A gente não tinha a imagem como a gente tem hoje, né? Mas a gente acompanhou, dá para ver alguns rabiscos de imagem, como você falou, né, Carlos? Ele largou em 12º. Então, quer dizer, no mesmo tempo que o Senna demorou para fazer 4 ultrapassagens, ele fez 7. Sim. E brigou até, chegou a pressionar o Prost pelo 2º lugar. Provavelmente, se o carro dele não quebra, teria chegado em 3º, teria ido ao pódio, o que seria, assim, enorme para a carreira dele, né? É verdade, seria uma coisa meio piastriana, né? Seria uma coisa assim, sim. pódio no primeiro ano, né? Uma categoria com muitos carros. Eu não sei o que vocês acham. Eu tenho uma impressão, assim, é difícil a gente cravar, né? De que 93 talvez tenha sido o ano da maior supremacia em termos de uma máquina sobre as outras. Não é supremacia de resultados. Que agora aí alguém já vai falar, né? Tá todo mundo com 2023, todo mundo com 2023 na cabeça, mas a supremacia da máquina, a supremacia mecânica mesmo, a supremacia tecnológica. Porque a Red Bull, ela não é superior às demais atualmente na tecnologia. Ela é superior na sacada, ela é superior no conjunto, ela é superior na questão do pneu. A Williams, é importante fazer essa diferenciação, a diferenciação. A Williams em 93, me parece, eu não sei se vocês têm essa impressão, o ápice da Fórmula 1 no sentido do avalanche tecnológica o percentual, digamos assim, da concorrência que estava atrás daquela tecnologia era pequena. Não é nos resultados, evidentemente não é, mas a gente que viveu aquela temporada, né, era o Carlos até brincou, né, lembrou do carro de outro planeta, porque ali era uma construção tecnológica imbatível, né, no sentido de campeonato. Né? As imagens, né, do carro no box, levantando e abaixando. Tem isso também, né? Até hoje até hoje esse carro existe e até hoje a suspensão ativa, né? O que era a suspensão ativa, né? A gente fala muito de Williams 93, suspensão ativa, que não é só desse ano, né? A suspensão ativa, para quem não sabe, é a suspensão e o computador antecipava, ele sabia onde tinham as ondulações no asfalto e a própria suspensão, ao invés de reagir, ela já pré-agia, sabendo que naquele momento ali ela teria que atuar para evitar que o carro balançasse. O carro ficava uma plataforma estável. Por isso que ela é chamada de suspensão ativa, porque ela ativamente antevia, ela sabia, o computador, né, sabia, e já aquela curva ali tem 2 ondulações, a suspensão já faria aquelas ondulações naquele momento da curva, tudo programado por computador, e esse é um dos exemplos, né? Não era só essa tecnologia, mas é um ótimo exemplo, né, Carlos? Era impressionante ver nos boxes. Teve agora, acho que com o Mansell e o Vettel, quando o Vettel foi andar na Williams do Mansell, quando ele para, que o Vettel vai sair, eu acho que o Mansell põe o pé no bico e o carro abaixa, né? Tipo assim, vai arrancar, ele já ajustou a altura. E um outro negócio impressionante sobre esses carros, você falou, muita coisa a gente pode trazer para hoje, né? Como nessa época parece que não existia ar sujo, né? Carros... Como você vê nas imagens, a gente já conversou sobre isso, né, Carlos? Fora do ar. Como você vê nas imagens, como o carro conseguia seguir o outro de perto. Essa era a grande diferença para a Fórmula 1 atual. O carro, você vê várias vezes o Prost embicado no Senna, ou o Senna embicado no Prost, e aquele negócio, a simplicidade aerodinâmica era muito, não mecânica, estou falando, o Williams é super carro mecanicamente, mas aerodinamicamente
Você tinha uma coisa que você não tem hoje, que é a capacidade de um carro embutir atrás do outro, né, Carlos? E isso gerava ultrapassagem sem necessidade de DRS, brigas, que você tinha que ultrapassagem era o piloto decidindo quem ia frear por último, né? E quem conseguia fazer a curva depois disso. Ele não é esse negócio de hoje, passa no meio da reta e o cara não tem nem como reagir. A gente muitas vezes critica, o Norris não briga, mas, cara, será que tem sentido brigar também, dependendo da situação? O Verstappen põe do lado dele no meio da reta, abre o DRS e é 30, 40 km de diferença de velocidade, né? Então, é uma época que talvez nós não vamos ver esses carros fazerem, a Fórmula 1 atual fazer isso de novo. Pois se o André e o Alberto quiserem entrar no assunto, é um exemplo muito bom, o Carlos, porque não é assim, não é voltar para 93, mas você pegar propriedades daquele carro e aplicar hoje em dia. O que aquele carro permitir? Por quê? Qual ponto aerodinâmico? Qual centro de pressão? Isso é uma coisa que os engenheiros trabalham isso toda hora, todo dia, né? O centro de pressão aerodinâmica do carro, a gente pode mexer nisso, a gente pode pegar o estilo da asa traseira, alguma coisa você pode se inspirar no que dava certo, porque a tecnologia que a gente está falando foi máxima nesse ano, mas você vê como que o peso da aerodinâmica era diferente. A aerodinâmica ainda, eu não vou dizer engatinhava, porque é exagero, mas não estava nem um décimo de que ela está hoje, em termos de importância, em termos de influência. Então tem essa questão também. Quer entrar na discussão aí, André e Alberto? Uma coisa que eu pensei aqui, quando você disse que era o carro mais tecnológico, o carro que tinha mais tecnologia, e uma coisa que a gente esbarrou aqui na conversa, que era o Senna no seu auge de técnica também. Então, a prova disso é que em 94, eles mudam o regulamento e tiram bastante da tecnologia, talvez com medo de juntar a super máquina com o super piloto o cara ganhasse todas as corridas. Então, eles falaram, vamos dar passos para trás para a gente não ver o cara talvez atropelar todo mundo. Então, a prova de que o carro realmente era super tecnológico e superior foi em 94, eles talvez com medo do Senna deitar e rolar, tiraram bastante da tecnologia e simplificaram talvez o carro, né? Lembrando que 94 é o ano em que cortam várias coisas, proíbem várias dessas tecnologias. Antes da gente mudar de temporada, Alberto, quer fechar sobre 93? Mais alguma lembrança? Mais alguma? É o ano que o Schumacher ganhou. O Schumacher tem uma vitória também, né? Não é a primeira, mas ganhou em Portugal. Tem no final do campeonato, né? Ganhou em Portugal. Portugal. Agora, uma coisa que me lembra, que me marca nesse carro, é como ele consegue... Tem aquele bump em Mônaco, que eu esqueci agora qual é a curva, que todo mundo faz ela meio enviesada, até hoje. Você vai na saída do cassino, descendo para... Aquele carro da Williams fazia ele reto. Fazia ele reto. Não tinha... Ele não saía de lado, né? Ele não saía do bueiro ali. Do trilho. Não saía do trilho, Ele ia reto. Ele passava por cima do bump e o carro não mexia. Então, tem a imagem disso filmado de frente e é um choque para todo mundo, porque todo mundo foge daqueles up and down lá em homenagem ao Fábio. Não podia faltar o inglês necessário de Alberto Coimbra. O up and down ali da saída do cassino, aquele carro da Williams passava direto. E assim, isso que o Fábio falou, realmente, hoje a Red Bull domina, mas hoje os carros estão muito mais padronizados do que naquela época. Então, hoje, você tem para você ter uma ideia, outro dia eu vi um comentarista de motores falando que hoje, por exemplo, o próximo motor já tem definido o limite do peso mínimo da biela, o raio máximo do pistão, o peso mínimo do bloco. Ou seja, você não vai ter mais aquela coisa de um motor pesando 30 quilos a menos que o outro, ou um motor torcudo com uma bielona, um pistãozão. Tá todo mundo mais ou menos limitado por uma série de regulamentos técnicos que naquela época não tinha. Naquela época era praticamente... E assim, a Fórmula 1 tem aquela aura de pináculo da tecnologia muito por causa dessa época. Porque nessa época se desenvolveu muita coisa que foi parar
na indústria automotiva e até aeroespacial, né? Os primeiros ABS de avião foram muito em cima do que a Fórmula 1 levou de tecnologia. E aí ficou aquela coisa, por exemplo, esse carro da Williams não só tinha suspensão ativa, como tinha inclusive o câmbio semiautomático, que, segundo dizem, programava a troca de marcha e o piloto só precisava pisar no acelerador, porque até a freada era o próprio carro que fazia, quer dizer, era praticamente o que a gente, brincando, né, assim, era um pré-Tesla. Hoje em dia a Tesla não faz o carro que dirige sozinho. É um pré-histórico da Tesla, né, que a gente tinha já na Williams de 93. É verdade. Uma informação que talvez muita gente que não assistiu, o André, por exemplo, que não assistiu na época, talvez não saiba, a McLaren tinha também o controle de a suspensão ativa, só que era menos era menos avançada do que a da Williams, né? Menos eletrônica e marcada, né? Tinha uma coisa que a Williams também era muito superior, era controle de tração e estabilidade. Sim. E de largada, né? Que foram coisas que eles desenvolveram. A suspensão ativa é uma das tecnologias, né? E o motorzinho. E tudo isso foi proibido, né? E fala-se, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando que o motor Ford Cosworth da McLaren aquele ano tinha aí uns 30 cavalinhos a menos do que o da Williams. Senhor Alberto Coimbra, tá aí, 93, dissecado. Tua vez de falar agora uma temporada que te marcou, uma temporada que seja para você, uma temporada que merece a nossa análise, a nossa reflexão aqui. Assim, é uma temporada seguinte, né? 94. Né? Agora o Alberto assistiu. Tenho certeza que agora o Alberto terá assistido. O Alberto não, o André Pedro. Tenho certeza que agora o André Pedro assistiu. 90... Um ano só depois. Mas essa daí tem muita coisa que o André sabe. O André sabe. Tenho certeza. Porque, por favor, Alberto, introduza 1994. Por que você escolheu essa temporada? Não tem como falar de 94 sem mencionar o acontecido em San Marino, que não é só a morte do Senna, todo o contexto daquele final de semana. Começa com o acidente do Rubinho, vai para o acidente do Roland Ratzenberger, fatal. Depois o acidente do Senna, fatal. Teve, se não me engano, um incidente no box, também naquela corrida. Se não me engano, machucou um dos pilotos, um dos mecânicos. Largada, né? Acidente largado que vai na arquibancada, pois é. Exatamente. E, assim, é um final de semana trágico que marca, acho que a história da Fórmula 1, não só a temporada. Mas a temporada segue, e aí a gente tem o primeiro título de um dos maiores homens, né, que já pilotou um automóvel de Fórmula 1, que é o Schumacher. E aí a gente, para chegar nesse final do Schumacher, que esbarra no acidente com Damon Hill, que passa pela suspensão que o Schumacher toma no meio da temporada por irregularidade no carro, que talvez seja o primeiro golpe de vigaristice, vamos dizer assim, de Flávio Briatore, né, que é uma equipe... que hoje a gente vê uma equipe de bebida batendo construtores, a gente viu uma equipe de roupas. De uma fábrica de roupas, né? Exatamente. Então, assim, tem todo um contexto em 94 que foge do normal da Fórmula 1, porque a Benetton quebra o duopólio McLaren-Williams, né, que vai até a vitória do Schumacher em 2000 de novo. Né? Williams e McLaren ficam ali em meio da década de 80 até o final da década de 90 comandando a Fórmula 1, né? E você tem esse ato Benetton que começa em 94. Então, assim, você tem o nascer de uma estrela, a morte de outra, você tem uma equipe improvável ganhando o campeonato, quer dizer, dando o título, né? Porque na verdade quem ganhou o campeonato, se não me engano, foi o Williams, de construtores. E dando o título ao Schumacher, que é o primeiro de 7. E você tem toda a confusão, porque acusam, inclusive, a Benetton de ainda usar alguns recursos tecnológicos que eram proibidos a partir daquele ano. 94, inclusive, só te interrompendo, é o ano do incêndio do box da Benetton, do reabastecimento no Verstappen, né? No pai do Verstappen, no Yossi. E que se suspeita... coloco esse enorme asterisco, foi por uma adulteração na mangueira que não seria permitida e favorece lá espirrar todo o combustível, né?
Pois é, isso tudo marca a temporada de 94 para mim como uma das mais relevantes da história da Fórmula 1, muito porque, infelizmente, tendo essa mancha, essa tristeza que é o falecimento do Senna, mas não tem como negar que foi uma temporada, inclusive, emocionante. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Corrida, você acha que foi uma boa temporada, no final das contas? Tirando a marca do Senna, que nós vamos falar sobre isso. Foi. Teve muitas corridas boas, né? A reação do Damon Hill foi muito interessante, né? Porque ele chega num certo momento muito atrás do campeonato. Primeiro que ele perde as 3 primeiras corridas, entre aspas, porque ser segundo piloto. Né? Perde, entre aspas, ali 3 primeiras corridas. Depois o Schumacher, que ganhou essas 3 corridas, salvo engano, né? Vai levando o campeonato com uma certa tranquilidade e aí vem a suspensão. E ele aproveita a suspensão para se aproximar. Em dado momento, salvo engano, ele chega a ultrapassar o Schumacher no campeonato e aí vão até a última corrida disputando o título. Quer dizer, um piloto que ninguém dava nada, que era a segunda opção, né? O Damon, se não me engano, é o ano da última vitória do Nigel Mansell. Sim. Na Austrália. Sim, substitui o Senna, né? Que substitui quem substitui o Senna foi o Coulter, né? Não, em 94. O Mansell entra depois, né? Não é imediata. Substituição não é imediata, né? Eu acho que é a subida do Coulter, inclusive, que era rival do Rubinho, né? Na categoria de base, se não me engano, o Coulter ganhou o campeonato em cima do Rubinho, da Fórmula 3, se não me engano. Ou perdeu. Não, o Rubinho ganhou. O Rubinho ganhou. O Rubinho foi campeão. E o Mansell, ele pilota, se não me engano, as 3 últimas só do campeonato, né? Não é. E ganha a Austrália. Não é que ele substituiu imediata. Isso. Ganha a Austrália, ok, por causa da batida do Hill e do Schumacher. Mas ganha. É verdade, bem lembrado. Né? Eu ia chamar o Carlos já, porque o Carlos, tenho certeza, tem muito para falar, mas deixa eu espremer o André aqui, que era novinho, era pequeno, mas que é legal falar do que ele sabe, do que ele ouviu, do que ele tem de curiosidade, enfim, um pouquinho de 94. O que você acha, André? Então, 94, quando a gente comentou sobre a temporada de 93, né, eu comentei assim, eu tinha 4 anos. Cara, mas eu tenho esse registro na minha memória, e em 2 ocasiões, que eu lembro apesar de ser criança, eu lembro exatamente o que eu estava fazendo quando o avião dos Mamonas Assassinas caiu e eles anunciaram na televisão. Apesar de eu ser criança, eu tenho isso na minha cabeça. E por incrível que pareça, apesar de eu ter 5 anos, eu lembro, eu tenho fixado na minha mente quando foi anunciado que o Senna morreu. Pode ser uma coisa meio... É interessante isso. Né? A gente lembra como a comoção faz a gente lembrar, né? Do acontecimento, né? É até engraçado porque agora, como eu sou fã de Fórmula 1, muitas vezes eu vou assistir vou para casa do meu pai e tá passando corrida e eu falo, pai, posso colocar na corrida? Eu assisto com ele, mas ele não tem interesse, porque eu lembro desse negócio quando ele comenta, a Fórmula 1 para mim acabou depois que o Senna morreu. Então eu tenho isso. Ele tá nessa turma, né? Tá, nunca mais se interessou por Fórmula 1 depois da morte do Senna. Então isso é uma coisa que fica na minha cabeça. E outra coisa que isso parte um pouco de, não sei se é real, mas muita gente comenta que a vaga do Senna foi oferecida a Nelson Piquet, Rubinho, e enfim, eu não sei até que ponto. Talvez se o Rubinho tivesse ido para uma Williams, o que teria sido a carreira dele. Então, alguns rumores que comentaram da temporada que eu me lembro, assim. Bem lembrado. Muito bom, boa citação. Eu acho que 94, antes de você falar, Carlos, é a temporada mais macabra da história da Fórmula 1, porque é a temporada que morre um nome mundial. A gente fala muito de Senna Brasil, mas o Senna ele era absoluto ídolo mundial. O Senna no Japão era um deus, um imperador. Né? O Senna na Inglaterra é absolutamente respeitado, sempre foi, até hoje. Claro, mas então, o cara morrer na pista, né, cara? É uma coisa assim, muito simbólica, né? Já era numa era muito mais midiática. Eu sei que o ouvinte pode estar pensando, mas morreu tanta gente na pista lá nos anos 70, nos anos 60, nos anos 50. O Senna foi aquela, assim, de uma Fórmula 1 em que não se morria mais.
Tinha morte? Tinha morte. O Paletti morreu em 86. Não é que não tinha morte, mas não se morria mais como se morria quase que todo ano, tinha 2, 3, como era nos anos anteriores. Nas décadas, melhor dizendo, nas décadas anteriores. Então ali já existia uma sensação de segurança que não era real, não era muito claro, nunca é real, né? Na verdade, uma sensação de segurança, ela nunca é real. Até hoje, né? Hoje a gente fica, seguro, cara. Morre um cara amanhã, a gente fica pensando em tudo de novo. Então a sensação de segurança é uma coisa muito... É uma coisa quase que subjetiva, né? Então, esse impacto e do jeito que morreu, né? Morre liderando, morre, né? Bate ali tudo, filma-se tudo, né? Morte transmitida para o mundo que as dos anos 70, 60, 50 não era, mas as dos anos 70 não era essa difusão que é hoje. Você tem Fórmula 1 no seu celular. Você abre o celular e vê tudo que você quiser na Fórmula 1. Mas no caso do Senna, já era uma Fórmula 1 muito, muito televisiva. Né? Não tinha os celulares, mas era uma Fórmula 1 altamente televisiva. Então o cara morrer desse jeito, né, no ápice, tem isso também, né, na temporada que desenhava ser o grande embate. Eu até citei numa das nossas gravações recentes, né? 94, ela tem um ar assim de o 2021 que foi apagado. Não, é um 2021, mas esse 2021 nós não vamos ter. Porque ela tinha elementos de ser 2021. Né? Eu estava assistindo isso um dia e pensando, cara, o Schumacher está tão perto do Senna quando bate, né? Tanto que existe a câmera do Schumacher, que é motivo até foi até usada por investigações e tudo mais. Estava tão perto, né? Que você aí tem ali tem um quê de 2021, né? Os caras aqui estão doidos para falar de 2021. Esses três. Mas é o 2021 que foi. Não, esse 2021 nós vamos arrancar, não vai ter. Porque ficou o gosto do Senna versus Schumacher, né? O Senna, porque é o super campeão e o outro que virou o super campeão. Então é o ponto de interseção entre essas duas sumidades, digamos assim. Então, o impacto, é importante dizer isso, né? Vocês já abordaram, o André falou, interessante o que o André falou, né? Mesmo sem assistir a Fórmula 1, né? Se envolveu naquilo ali. E porque isso é importante passar para quem é mais novo. E para quem é mais velho e está assistindo, se lembrar dessa sutileza, né? O impacto da morte do Senna foi muito violento, as corridas foram muito esquisitas, as corridas seguintes foram muito esquisitas. Mônaco, os caras começaram a mudar a pista, né? Mônaco mudaram a pista lá, proibiram não sei o quê, Spa criaram a chicane na Rouge, Canadá fizeram a chicane no meio da reta. Houve uma paranoia, Espanha, Barcelona cortaram lá a parte interna do circuito, mexeram lá, colocaram uma chicane. Houve uma paranoia mundial, assim, peraí, vamos começar a mexer, começaram a destruir. Não, o traçado de San Marino acho que mudou umas 3, 4 vezes desde lá. Eu costumo dizer, bem lembrado, Roberto, eu costumo dizer que San Marino também morreu no dia 1º de Imola. San Marino não, porque San Marino é um país e nem é onde está Imola. Imola está na Itália. Mas eu costumo dizer que Imola morreu também em 94, porque a pista era sensacional, era uma pista rápida, era uma pista com a curva Villeneuve, né, onde morreu o Ratzenberger, por exemplo, também era era sensacional, e a pista virou uma coisa absolutamente travada, né, Alberto? Não, e ela saiu do circuito e voltou, e eu confesso que hoje ela não faz a menor falta, tá? O pessoal fica querendo tirar dela. Tem uma turminha aí que gosta dela. Tem uma turminha aí que gosta dela. Aí. Você vai ser xingado aí. Você vai ser xingado aí nos comentários. Não, tô brincando. Não, mas no real, eu acho que acrescenta muito mesmo. Eu imagino a Imola antiga hoje. Seria muito legal, né? Porque... Vamos lá, talvez não tivesse tanto DRS, porque, por exemplo, a Villeneuve era uma curvinha, né? Digamos assim, embora muito aberta. Mas podia ser muito legal de assistir, né? Fala. Imola de hoje só tem uma zona de DRS. É verdade, a reta principal, né? É verdade. Até porque não tem mais reta, né? Até porque não tem mais reta ali, né? Não tem nem mais onde pôr essa. Ficou muito pouca reta. Mas olha, é uma temporada em que eu acho que. Só rapidinho antes de jogar para você, e depois o Carlos também entra. Eu não sei os números de audiência, mas eu imagino o gráfico de audiência dessa temporada, né? Como deve ter sido assim, o impacto sem o Senna, até porque tinha essa sensação, o Alberto esbarrou nisso, né? O Schumacher começou ganhando muito, então já tinha uma sensação assim de, agora o cara vai deitar e rolar. Ele ganhou 5 das 6, só relembrando esse detalhe. 5 das 6 primeiras? Tá. Eu ia jogar para o Carlos, mas faz a intervenção, André. Você não, falando dessa corrida, assim, uma impressão que fica para mim, se poderia ter sido evitado, talvez, porque o que acontece? Tem um acidente do Rubinho, que ele quase morre,
tem a morte do Ratzenberger, e parece que o clima no autódromo estava pesado. Eu não sei se era possível ter feito alguma coisa, a corrida não ter acontecido, eu não sei se na época tinha essa percepção. Eu que estou vendo, não vivia a temporada, né? Se tinha essa possibilidade, isso me veio à cabeça. Aí, Carlos, uma ótima pergunta para você. Naquela época, a Fórmula 1 já era... Como é que é a frase do Hamilton lá? Do Hamilton pro... Cash is King. Cash is King. Teria como sim, André, evitar. O Ratzenberger morreu na pista. E isso, pela lei italiana, cancelaria a corrida. E não declararam ele morto na pista, justamente para não parar o final de semana da corrida. Falando de 94, a temporada começa com o Senna com a suspeita grande de que a Benetton estava usando, sim, alguns sistemas eletrônicos para controlar o carro, né? E apesar de estar claro que o carro da Benetton era mais equilibrado, o Senna faz as 3 poles. Ele não chega em nenhuma das 3, mas ele faz 3 poles. Carlos, a primeira pole da carreira do Schumacher é Mônaco, na primeira corrida sem o Senna. Olha que coisa curiosa, né? Que coisa curiosa, né? E aí, como eu já falei, passei por cima das 3 primeiras aí, né? No Brasil, aquela rodada do Senna na junção, né? Rodou no Brasil na junção. Na junção. E bateu em Aida também na largada. O Larini toca na traseira dele, né? Larini. Depois, inclusive, ele fez depois com um repórter da Globo, num carro de passeio comum, ele mostrou o que aconteceu. Fez a junção e na hora que chegou ali, puxou o freio de mão e fez o carro rodar para mostrar o que tinha dado de errado, né? E aí, chegando em San Marino, em Imola, né? Um final de semana totalmente esquisito, desde o começo, né? Nós falamos aqui, né, do que a gente falou de corridas inesquecíveis, a imagem do Senna pulando o muro para dar notícia de que o Rubinho estava bem. Tem uma imagem muito forte do Senna quando ele vê o acidente do Ratzenberger, ele está olhando para a televisão, a câmera pegando ele, na hora que ele vê que o carro do Ratzenberger vem chiando, e ele vê a perna dele, ele baixa a cabeça e fala um palavrão em inglês. E aí tem muitas imagens do Senna antes da corrida, né? Muita gente fala que aquela posição dele com a mão no aerofólio era, sei lá, sentindo alguma coisa, pressentindo alguma coisa. E depois da morte dele, a Williams parece que acerta o carro, né? Vem tendo atualizações e o carro da Williams fica muito mais competitivo, muito mais equilibrado, tanto que o Hill chega no final do campeonato disputando o campeonato com o Schumacher e que deixa aquela coisa que o Fábio falou, de o 2021 que nos foi tirado, né? Porque se o Hill chegou disputando, acho que todos nós aqui acreditamos que o Senna tinha um pouquinho a mais de capacidade do que o Hill, né? Um pouquinho só. Um pouquinho só. Um pouquinho. Eu não estou entre os que menosprezam o Rio, como muitos menosprezavam naquela época. Eu acho que o Rio tem boas qualidades, não estou falando que é um super piloto, mas sem dúvida nenhuma, né? Com o Senna ali, é difícil imaginar ele não chegar brigando, né? E aí talvez também talvez não tivessem certas desclassificações que muita gente põe em dúvida, né? Eu prefiro não emitir julgamento, mas muita gente põe em dúvida certas desclassificações, certas coisas que aconteceram naquele campeonato de punição do Schumacher que foram muito polêmicas, né? Ele não correu Itália e Portugal, né? E de 94, acho que uma das coisas que a gente pode trazer para hoje é o legado que ficou em relação à segurança, né? Depois... eu diria até legado maligno, viu, Carlos? Sim, mas assim, foi melhorando questão de cockpit, da cela de sobrevivência. Isso sim. Nesse ponto, sem dúvida, benigno. Mas né? os autódromos foram... exatamente. Os autódromos pagaram muita conta, né? A própria situação daquele fio que prende a roda na suspensão para não deixar ela sair voando, né? Então, assim, é verdade. A altura do cockpit, a cabeça do piloto não ficar tão exposta.
A proteção de cabeça que você tem hoje, ela vem de 94. Ela vem de 94. Então, segurança era uma coisa que o Senna já brigava lá atrás. Eu lembro de uma entrevista dele no Jô, falando sobre questão de valores, né? E o Jô falando que piloto de Fórmula 1 ganhava muito e tal. Falou assim, piloto de Fórmula 1 hoje, naquela época, ganhava menos que um jogador de tênis. Ele até brinca, qual é o perigo que tem o jogador de tênis? Engolir a bola? Então, assim, naquela época ele já brigava muito por segurança e o legado dele ficou, assim, na segurança. Eu acho que é claríssimo que a Imola 94 mudou muita coisa na Fórmula 1, principalmente benéfico, igual a gente está comentando, nos carros, né? Sim, claro. Nos carros, sim, sem dúvida. Sem dúvida. É porque a discussão de segurança envolve pista, envolve procedimentos, sim. Né? Envolve muita coisa, mas nos carros, sem dúvida nenhuma. Proteção de seguros. Os carros hoje são muito seguros, muito também baseados de 94. Arrancada, né? Foi muito de 94. Agora, só mais uma coisinha, Fábio. Em 2021, nós terminamos o campeonato falando que a Fórmula 1 não estava preparada para ter um campeonato disputado desse jeito. Em 94, se o Senna não morre, imagina o que poderia ter acontecido fora das pistas, né? Com o regulamento que era muito mais precário. E se em 2021 já era despreparado, imagina em 94. Só para manter a tradição aqui, ó, F1 TV, estou abrindo aqui para quem gostar de 94, quiser ver, ou para o André Pedro, às vezes, se inspirar. Não tem muita coisa também, não. Tem 3 highlights, né, melhores momentos. Espanha, Alemanha e da Austrália. Olha só, não tem Austrália completa, hein? A Austrália aqui é a corrida do título. Corrida completa tem 2, tem Inglaterra e Japão. São as 2 corridas que tem de 94. Acho que nenhuma. A Inglaterra foi a que o Schumacher foi desclassificado, né? Eu acho que ele ganha e é desclassificado. E a do Japão é uma das maiores aberrações. A vitória do Rio. Uma das maiores. A vitória do Rio, boa vitória, Rio, bela vitória. Andou muito bem na chuva naquele dia. Mas é a exposição de uma das maiores aberrações de regulamento da Fórmula 1, que era a questão do tempo somado, que é uma das coisas mais ridículas que a Fórmula 1 derrubou isso. Eu lembro disso, cara. Derrubou isso depois dessa corrida, porque era absurdo. O que eu tô querendo dizer? Os caras estavam lá, um carro estava a 5 segundos do outro, aí dava bandeira amarela, bandeira vermelha, parou a corrida, teve que parar por causa da chuva. Na hora que relargasse, ao invés de relargar um atrás do outro, como é hoje, juntou, relargou, vamos embora. Hoje em dia tem até a relargada parada, tem gente que acha ruim, eu não consigo entender, mas eu acho que é excelente. Não, se largava fisicamente um atrás do outro, mas com 5 segundos somados. Então, ou seja, assim, o cara que chegou na frente não ganhou. Ou seja, o cara ultrapassava e a ultrapassagem não valia. Ele ultrapassava e tinha que abrir o tempo para valer. Assim, como que tiveram regulamentos tão estapafúrdios na Fórmula 1? E esse de 94. Quem está querendo ver na pele ou sofrer na pele o que eu estou dizendo, tem a corrida de 94 na F1 TV na íntegra. Não assistam. Se eu tiver que te dar uma dica, é não assistir. Meu Deus, como o regulamento consegue ser burro a esse ponto. Mas os caras perceberam. É engraçado que certos regulamentos esdrúxulos acontecem no Japão, né? O título do Bido se manifestam no Japão, né? Cara, é um anticlímax, assim, terrível, né? Quer dizer, assim, é um regulamento estúpido, porque todo mundo achava que ele ia ganhar metade dos pontos, ou lá, o percentual. Ah, não, vai ganhar tudo. Pô, mas não teve nem metade da corrida. Uma coisa meio... né? E Imola também parece, Fábio, você vai ter mais lembrança do que eu, mas parece que foi quando a primeira vez que o safety car foi usado naquela configuração, né, dos carros seguindo e ter o safety car sair. E parece que antes não tinha, já tinha tido safety car antes, mas não com um carro que não era a Fórmula 1, porque teve uma época, parece que tinha até um carro de Fórmula também que guiava. Não me lembro dessa. Tinha? Não, Fórmula? Além de tudo, picotou para mim aqui. Eu não ouvi tudo que o Carlos falou. Carlos, resume para mim aqui, vai. Sim, só que me parece que a informação de que Imola foi uma das primeiras vezes que o safety car foi usado na configuração que é usada até hoje. Não, 93 eu acho que foi. 93 né? É que tanto que era um Tempra. Eu acho que o safety car era um Tempra, inclusive. Isso. No Brasil, acho que é 93 Brasil, isso mesmo. E a questão do
da pontuação, né, que o Alberto está dizendo, né, voltando para 2022, os caras mexeram na regra para evitar a SPA 2021, aí 2021, sempre esbarramos em 2021 para a alegria de vocês. Sim. Aquela regra que choveu, aí fizeram aquela mudança esdrúxula que foi responsável pela primeira, o Japão 2022, o título do Verstappen, que o Alberto se referiu, é a primeira corrida na história que deu pontuação total para um piloto sem que ela atingisse 75% de distância. Tamanha foi a mexida estúpida, né? Tentaram mexer para dar pontos proporcionais e deram pela primeira vez pontuação total sem a corrida atingir no mínimo 75%. Então, essas aberrações de regulamento. Mas, enfim, tá aí 94, né? Passado um pouquinho o resumo, né? Não é nem um resumo, porque a gente não tá aqui falando de resultados, né? Uma coisa da sensação, né? Que é a temporada marcada pelo acidente, pela morte do Senna, por essa questão de segurança. Acho que abordamos bem. Então, para deixar o rapaz que tá mais caladinho agora poder falar à vontade, poder aí discorrer, apresente a sua temporada inesquecível, seu André Pedro, e por quê? Justifique sua resposta. Então, a temporada que eu escolhi para estar falando é a temporada de 2012. Boa. E quando eu parei para pensar numa temporada que me marcou, eu fiz um contraste com o que a gente tem hoje na Fórmula 1, né? Então, um exemplo de coisa que aconteceu em 2012 foi a retirada do difusor soprado do regulamento. Peraí, vou te interromper. O grande contraste de 2012 com hoje é os 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas do ano. Não há nada mais oposto a 2000. Pois é, não, mas essa eu vou puxar lá para frente, porque não há nada mais oposto a 2023 do que o começo de 2012. Mas vai lá, continua, te interrompo. Sim. Então, porque o que acontece? Quem acompanha o Café sabe que essa discussão é levantada em muitos programas, que é a inércia da Fórmula 1 de tentar evitar que o domínio que a gente teve esse ano continuasse. Então, a Fórmula 1 vinha de dois campeonatos do Vettel e da Red Bull, com um carro muito bom. Eles fazem essa mudança para tentar, eu acho que, frear esse domínio, que eu creio que pode ter influenciado no que o Fábio acabou de falar, que foi 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas. O que hoje praticamente é inimaginável na Fórmula 1 atual que a gente acompanha. Você ter 7 vencedores diferentes. E se eu não me engano, as 6 primeiras corridas, as 7 primeiras corridas teve 7 vencedores diferentes. Acho que 6 equipes, né? Não, repete. Não, McLaren ganha os dois McLaren, Button e Hamilton. E mais uma assim, Mercedes e Ferrari. Uma vitória da Mercedes da Ferrari. E o que eu queria dizer é que assim, uma equipe que também não postulava a ser uma das melhores também venceu, então mostra que aquela temporada, que pese que não terminou dessa maneira, mas iniciou de uma imprevisibilidade que talvez a Fórmula 1 nunca tenha tido um campeonato tão imprevisível no seu começo como teve. E outra coisa marcante que eu acho que teve o campeonato de 2012 foi um campeonato que contou com 6 campeões mundiais. Já campeões mundiais na época. Bem lembrado. Vettel, Hamilton, Alonso, Kimi Raikkonen, Schumacher e Jason Button. E um 7º que viria a ser campeão lá na frente, que foi o Nico Rosberg. Então, foi uma temporada que aconteceu muita coisa contrastante com o que a gente tem na Fórmula 1 de hoje, né? Boa abertura, boa largada para a discussão, né? Porque a gente, até pegando carona no que você falou, né? A gente tinha em 2012, digamos assim, era o começo dessa era do pneu que se desgasta. Era o começo disso. Tudo bem, 2011 na verdade já foi assim, só que era o começo era ainda o início disso. E de 2012 para 2011 tem mudanças que foram feitas nos pneus também. Então a Fórmula 1 estava começando a jogar esse jogo, que hoje é a alma do negócio. Vocês têm citado o Café com Velocidade aí, eu fico muito feliz. Uma das coisas que o Café com Velocidade fala toda semana, a Fórmula Pneu.
Por quê? Porque é dosar, porque o pneu está pronto para acabar. Hoje nem tanto, mas em 2012 muito. Vocês vão se lembrar, tinham os declínios repentinos. Eu ia falar os cliffs, né? Para o Roberto pular da cadeira, né? Que é o cliff, na verdade, a tradução é o penhasco, é o desfiladeiro, que o pneu mergulhava para baixo. Então tinha isso, né? O cara ficava ali cuidando do pneu, de repente, se o pneu passava pro penhasco, acabou. O cara perdia 2 segundos, 3 segundos na mesma volta. Tem uma corrida, eu não lembro se é 11 ou 12, eu acho que é 12, na China, em que o Raikkonen, ele vai ali e de repente o pneu acaba, ele sai de primeiro para 12º. É uma coisa assim de você falar, meu Deus, né? Que coisa chegava a ser cruel. Mas a Fórmula 1 começando a lidar com isso, deu muito certo. Porque fez com que uma Williams ganhasse. A Williams já não era uma equipe. A gente está falando de Williams 93, Williams 94, pulando para 2012, já é o Williams caindo, né? Williams mergulhando para baixo. É a última vitória da Williams, né? Com o Pastor Maldonado, foi em 2012. 2012 eu tive a honra de estar nessa corrida, né? Tive o privilégio de estar em Barcelona na pista, nesse grande prêmio de 2012. 2012 foi o primeiro ano que eu fui a Spa-Francorchamps, né? Tem um... Eu não lembro qual foi a gravação, nós estamos gravando um monte de bloco que eu falo da volta... eu acho que é das corridas inesquecíveis, em que eu falo da volta do Button no Qualify, então eu não vou contar. Ou já foi ao ar, ou vai ao ar aí nesse especial. Eu vou ser sacana mesmo com o ouvinte agora. Vai procurar. Em que eu descrevo a sensação de ouvir uma volta em Spa-Francorchamps. Mas, enfim, para vocês também entrarem na conversa. A imprevisibilidade veio muito nessa regra do pneu, né? O pneu trouxe ali e fez com que a coisa ficasse uma maluquice. E a gente teve Weber ganhando, a gente já falamos do Maldonado, Rosberg e Vettel, e não sei quem, as duas McLaren, Button, Hamilton. Isso foi muito legal, né? E o ano acabou chegando uma disputa até a última corrida, né? Até a última corrida. Entre Vettel e Alonso, né? O Alonso foi o que sobrevive. Aliás, foi um ano do Alonso absolutamente fantástico, né? Foi. O Alonso ele consegue puxar ali. 2012 é o ano de Valência, né? Do GP de Valência, que foi sensacional. Mano. Eu acho talvez uma das vitórias mais sensacionais da carreira do Alonso. Que é aquela corrida que ele vem de trás, né? E ganha, e Valência, que ninguém nunca deu nada, mas foi uma corridaça. A corrida foi muito boa, não foi só o Alonso, não. A corrida em Valência foi muito boa. Lembram dela? Eu acho que é uma que o Hamilton bate, não é? Que tem um acidente do Hamilton. É nessa? De 12, eu acho que é, né? Eu acho que é essa que bate no GP da Europa, né? Eu acho que ele bate acho, com o Maldonado, se não me engano, ele bate com algum outro, mas é um acidente assim. O Hamilton até passa. É um dos acidentes. Não é essa que tem um acidente na largada, que eu acho que bate um monte, que eu acho que naquela primeira chicane. Sim, o Hamilton saiu por acidente. O Hamilton saiu por acidente dessa coisa. E eu acho que é um dos aquele que o pessoal começa a questionar o Hamilton, né? Eles realmente tem um certo momento da carreira dele ali, de 12, e começam a questionar. Eu acho que isso até motivou ele a mudar de equipe depois, né? Eu acho que ele já estava saturado naquele ambiente da McLaren também. Um detalhe da temporada entrando um pouco no que o Alberto falou do Hamilton, que eu acho que talvez tenha causado uma surpresa, porque o carro da McLaren, ele começa com um carro muito bom, o Button faz pole, Hamilton faz pole, então era um carro que se mostrava até então competitivo. E chega um certo momento da temporada, que foi até, o Fábio comentou sobre Valência, que foi o pódio do Schumacher, né? E o Schumacher, na temporada, anuncia que vai aposentar definitivamente. Bem lembrado. E o Hamilton fecha com a Mercedes. Então, se a gente for parar para pensar, ele estava num carro que, teoricamente, estava brigando por vitórias, e ele sai para assumir um projeto de uma equipe que, até então, tinha vencido uma corrida com o Rosberg, beleza, mas naquele momento, talvez, era uma equipe inferior à McLaren, né? E ele sai... É importante dizer isso, só fazer esse parênteses rapidinho,
Porque a Mercedes tinha uma vitória, com o Rosberg nesse set de 2012. Foi uma vitória muito no negócio do pneu também, muito aquele negócio do preservar. Não era que a Mercedes já ganha várias, não. Era uma equipe ainda que tinha era muito menos cotada, né, do que a McLaren. Tinha sido a quinta da temporada de 2012, foi a quinta melhor equipe, ficou em quinto lugar. Não, caiu muito no decorrer da temporada. Eu acho que eu agora não me recordo se foi esse ano que o Hamilton foi visto no motorhome da Red Bull, pedindo para correr lá. Não sei se foi esse. Foi 12 ou se foi 11. Se ele foi visto não sei se foi, mas se ele foi visto no motorhome da Red Bull, não quer dizer que ele tá pedindo para correr lá, né? Exato. A especulação era essa, né? Porque, como o pessoal dizia que, como ele estava em fim de contrato, né? Ele estaria pedindo para correr no lugar do Weber, que inclusive também estava em fim de contrato, se não me engano. Essas coisas eu sou muito anti-especulação nessas coisas aí, cara. Porque eu acho que assim, muito. O que aconteceu nesse ano foi a tal reunião do Lauda com o Hamilton, que foi uma reunião que mudou a carreira do Hamilton, né? Que é o Lauda apresentar o projeto para ele e ele ser convencido, enfim, ali nasceu, né, a questão, né, do casamento do Hamilton e Mercedes. Diga. Fugindo das especulações e indo para opinião, eu acho que 2012 tem uma coisa para mim que me marca, que é o rendimento individual positivo de um piloto, e não esperado, mas muito positivo, e o rendimento individual, para mim, muito negativo de um piloto que, né, eu vou falar positivo, do Kimi na Lotus, termina em terceiro aquele campeonato. E é um negócio ganha corrida. Ele ganhou corrida com a Lotus, né? Ganha. Mas assim, ele estava 2 anos fora da Fórmula 1, né? Depois de 2 anos fora da Fórmula 1. E parece, é uma coisa que eu ouvi falar, não sei se é verdade, que ele tinha no contrato dele um número de um valor vinculado a um número de pontos. E ele fez tanto ponto que a equipe não conseguia pagar ele. Não esperavam que ele ia fazer aquilo tudo de pontos. E a bonificação dele ficou muito grande. Essa é uma especulação que tem um certo fundo, porque tem muito contrato que paga por ponto, né? E o cara fez mais de 200 pontos aquele ano. Né? Vou pegar aqui quantos pontos ele fez aqui, quer ver? Eu tenho aqui bem rapidinho aqui, ó. 207 pontos. 207. E aí, só para complementar, o piloto que eu achei que começou a ter o fim da sua carreira, pelo menos no alto nível, foi o Felipe Massa. Que temporada decepcionante, né? Você vai pegar o ano do 2012 Massa, ele se arrasta, né? Alonso Fest da EU, não é? Não, isso foi 2010. Não, isso era no 2010, no primeiro ano. Esse de 2012, cara, eu acho que ali o Massa, putz, cara, você vai ver, ele tem um pódio na temporada. Dois pódios na temporada. É assim, o cara tinha, vamos lá, companheiro dele brigando pelo título. E ele faz menos da metade dos pontos. Não sei se a gente viu isso recentemente. O primeiro piloto 278 o Alonso. 122. 122 o Massa. Não sei se a gente viu. Não sei se alguém lembra de recentemente um segundo piloto fazendo menos da metade. Numa certa Red Bull, né? Uma certa Red Bull. O 2011 do Massa foi muito ruim, mas o 2012 conseguiu ser pior mesmo. O 12 conseguiu ser pior. E aí o 13 é a gota d'água e aí ele vai para o Beleléu de vez. Vai para Williams, né? Não é para o Beleléu, foi para Williams. Não, mas o Beleléu competitivo. Não, mas aí, por incrível que pareça. Você está chamando a Williams de Beleléu. A Williams de 2014 e 15 brilhou ainda em alguns momentos. Né? Sim. Por conta do motor Mercedes, mas né, ainda deu alguma coisa para o Massa. Né? Mas tomava calor do Bottas na Williams, né? Mas aí um estava começando na ascendente e o outro já estava na descendente. Um fato do Felipe Massa, né, que gerou talvez uma certa polêmica, se eu não me engano, na corrida de Austin, o pessoal fala que quem larga do lado limpo tem uma certa vantagem, né? E parece que a Ferrari retira o lacre do motor para que o Alonso se posicione numa maneira melhor para que ele consiga largar no lado limpo, né? Então você vê a situação do mapa, né? Do Massa. Tira o Massa, olha que ponto chegou, né? Exato, tira o Massa da posição só para que o Alonso, ganhando, saísse do sujo para entrar no limpo. Né? Meu Deus, que coisa absurda. Que piloto 1, piloto 2 mais escancarado do que isso não tem, hein, Carlos? E um negócio interessante de ver que era o segundo ano, né, de dominância, segundo ou terceiro ano de dominância da Red Bull.
Terceiro. E... Quer dizer, segundo, seu primeiro não foi dominante. Relativo, né? Porque ganhou 2010, não foi domínio, mas 11 foi um passeio, né? 11 foi. Sim, e aí 2012 já não foi tão passeio assim, né? O Vettel ganha por 3 pontos de diferença, né? Inclusive, eu acho que é o ano daquele meme do Alonso em pé no final da corrida do Brasil, e chovendo, e ele com o olhar meio perdido, olhando, assim, como se ele estivesse olhando por nada, se ele não estivesse nem ali, tinha saído. Mas esse campeonato, o Carlos, ele tem um efeito psicológico sobre o Alonso muito grande. Primeiro, ele chega no Brasil numa situação difícil, porém, o Vettel roda no início da corrida. Sim. Mas assim, por um milagre, ninguém bate nele. O GP do Brasil, não, ele tomou uma pancada, acho que do Bruno Senna, e não quebra. Não, bater do tipo de acabar, game over. Foi um milagre. Mas o cara fica danificado ainda, né? Sim. E aí tem um impacto psicológico muito grande, porque estava 2-2 ali. Aquele foi o 3-2 do Vettel. Então ali foi um... E o Alonso, ele tripudiava muito do Vettel. O Alonso claramente dizia, o Vettel não é do meu nível. Não, ele não dizia com essas palavras, né? Ele dizia... Ele dava aquelas alfinetadas assim, se eu tivesse o Newey, ele tem o Newey, o carro tem o difusor não sei aonde, então tinha isso mesmo. E você lembrou bem, era 2-2 em títulos, né? Era o desempate dos títulos. Né? O desempate ali, aquele 3-2, você vê que aquele meme do Brasil, para mim é isso, tipo, putz, esse cara me passou hoje. É o choque, né? Aliás, vamos lá, né? Lembrando de algumas corridas de 2012, que é importante. Primeiro que essa podem ir tranquilos para a F1 TV, porque essa tá completinha lá, essa tem todas as corridas lá para quem quiser assistir. O GP do Brasil é uma pérola, né? Começando do fim, né? O GP do Brasil é uma pérola, porque a corrida é muito boa. Lá, hein? Deixar lembrar esse outro também, foi um Eu também tava. 2012 eu fui a 3 corridas, cara. O Hülkenberg lidera o Grande Prêmio do Brasil, né? Dá a impressão de que podia ganhar, de Force India. Aí tem um acidente dele com o Hamilton mesmo, né? E o Button vai lá e ganha, né? E ficou sendo, por muitos anos, a última vitória da McLaren, né? Até o Ricardo ganhar, não é isso? Até o Ricardo ganhar em 2021, era a última... Não é isso? Acho que agora... 13 o Hamilton ganha, porque o Hamilton nunca ficou... mas o 13 ele estava na Mercedes já. 13 foi Mercedes, cara. 13 a McLaren não ganha, porque já era a McLaren de Button e Pérez. Não ganha, não. Não ganha. Ficou sendo a última vitória da McLaren por muito tempo. E você tem um grande prêmio da Itália, muito legal também, em 2012, uma batalha do Schumacher com o Hamilton. Sim. Também uma batalha de valor simbólico muito grande. 2012. Oi? Depois virou 14 títulos mundiais aí, né? Bem lembrado, verdade, bem lembrado. Você teve na Bélgica, que eu estava falando na corrida que eu fui, o acidente na largada, que é uma imagem marcante do Grosjean, né? Aquele acidente fortíssimo na largada, atropela um monte de gente. O Grosjean é suspenso, vocês lembram? O Grosjean foi suspenso. Sim. E... Com uma certa razão. Deixa eu ver o que mais aqui. A vitória do Maldonado na Espanha, a gente já citou. O Grande Prêmio da Europa, a gente já citou. Uma excelente corrida. Essa vale a pena você ir para a F1 TV assistir. Até você que não viu Valência, não lembra de Valência, vale a pena ir assistir. Deixa eu ver o que mais aqui de alguma corrida que vale lembrar. As duas primeiras corridas do ano foram muito boas, cara. Austrália e Malásia. O Button ganha na Austrália naquele poupa pneu, naquele estilo Button, né? E Malásia, o Alonso ganha com o Pérez embutido na traseira dele de Sauber, cara. Que coisa impressionante, né? Eu ia comentar que hoje a gente tem uma visão pejorativa do Pérez, mas naquela corrida algumas pessoas, né, pisam em cima do Pérez. Por essas temporadas que eu digo que isso é exagerado, né? Porque o cara não é bom, o cara já mostrou que é bom. Né? Ele era melhor do que é hoje, né? Sim. E na Malásia, com a Sauber, ele conseguiu disputar ali com o Alonso. E uma coisa, a primeira vitória do Hamilton é na 7ª corrida, né? E chega um momento que a corrida do Canadá acontece algumas coisas lá, e isso eu acho que é talvez a prova do que como o pneu fazia diferença na corrida. Chega um determinado momento que o Alonso lidera a corrida e o Hamilton volta 20 segundos atrás, faltando 15 voltas, e consegue ir passando e passa o Alonso. Então você vê como que o pneu fazia diferença ali, fazia diferença no jogo. Para o cara estar a poucas voltas, com tanta distância, e conseguir tirar, e a gente não está falando, ele não está buscando uma Sauber, um carro
era a Ferrari que estava ali no bolo de brigar pelo título, né? Tanto que brigou até a última corrida. O contrário também é real, porque o Alonso termina em quinto. Liderou muito daquela corrida e terminou em quinto. Não conseguiu segurar, é passado pelo próprio Pérez. Né? Então é o nascimento da Fórmula Pneu. Embora tenha sido oficialmente o primeiro ano de 2011, é o primeiro ano da Pirelli, e já tinha os pneus com essa característica de se desgastarem propositalmente, o 2012 é meio que o ápice disso. Eu acho que até 2013 já muda um pouquinho, já estabiliza um pouquinho, mas também ainda continua. A filosofia vem até hoje, mudando de cara, mas com a mesma essência. Mais alguma coisa, gente? Mais algum detalhe que para fechar aqui 2012? Pode falar. Uma corrida que eu lembro que é a corrida no Japão, que o Kobayashi chega no pódio, né? Que é uma coisa. De Sauber. Sim. Ele chega na terceira colocação, então foi uma coisa assim. Deve ter sido, né? O piloto japonês de chegar no pódio em casa, né? E tinha 24 equipes no grid na época, né? 24 carros. Não me façam sonhar. 24 carros. Perdão, 24 equipes seriam 48 carros. Aí até eu. Interlagos vai ser lá do Bico de Pato, o último carro. Falha minha, tinha 24 carros, então era uma Fórmula 1 diferente da que a gente tem hoje em vários aspectos, né? Mas ali eu acho que, por exemplo, certa Marúcia, HRT, Caterham, já era uma forçação, né? Eu tenho medo um pouco, eu acho que hoje a gente corre menos esse risco. A única coisa que eu tenho medo de aumentar o número de equipes é a gente voltar a ter essas equipes que, cara, parecia Fórmula 2 dentro da Fórmula 1, sabe? Mas só não pode falar mentira para elas, né? Prometer coisas que nunca vão cumprir e não dá condição delas chegarem, né? E outra coisa que eu acho interessante desse ano é que foram 2 corridas que sumiram do calendário e que prometiam abrir novas fronteiras e não se confirmaram, que foi Coreia e Índia, né? Sim. Coreia e Índia, que pareciam que iam abrir novas fronteiras para a Fórmula 1, e a gente hoje está vendo as novas fronteiras se abrirem para o Oriente Médio e não para a Ásia, né? Eu acho que essas 2 corridas talvez fossem uma tentativa que hoje está sendo feita no Oriente Médio de abrir novos mercados. Mas a Índia, que é um país enorme de população, nunca chegou. Acho que quem foi o piloto... Hoje a gente tem piloto da Fórmula 2, né? Indiano, não sei qual. Não, teve o Shandok e o Narain Karthikeyan. São os 2 pilotos indianos que chegaram na Fórmula 1, né? Sim, hoje ainda tem na Fórmula 2, eu acho, né? Já saiu, não me lembro. Tem um Karun Maini, eu acho, que fala o nome dele. Tem. Mas os 2 que chegaram na Fórmula 1 foram o Shandok e o Karthikeyan. Na coreano a gente não teve. Eu me lembro de gostar bem da pista da Coreia. Eu lamento. E a Índia voltou esse ano na MotoGP. A MotoGP correu neste 2023, né? Melhor dizendo, já que a gente está em intertemporada, né? Programas entrando em dezembro, entrando em janeiro. Sempre bom situar o ano certinho. Em 2023, a Índia, esse circuito que o Alberto está se referindo, ele volta ao cenário mundial, digamos assim, na MotoGP. Cheio de polêmica lá, reduziram a corrida, porque o desgaste, os pilotos não estavam aguentando, o asfalto temiram que não ia aguentar, a pista foi homologada faltando horas para a corrida acontecer, foi uma loucura. Mas teve corrida, deu para matar a saudade. E a Índia, o Vettel ganhou um campeonato lá, 2013, né? 2013 o Vettel foi campeão na Índia. Sim, o ano da icônica imagem do carro sendo saudado pelo Vettel, desce do carro. Foi na Índia que o Vettel rodou e quase beijou o muro e conseguiu ir reto. Eu acho que aquela cena também. Durante a corrida, você disse? Não, foi durante a corrida, né? Acho que o Vettel roda, quase bate no muro e segue. Depois eu vou resgatar isso. Eu acho que foi na Índia essa. Mas é curioso, né? Porque o país fica só 3 anos, né? Cumpriu ali uma tabela curta e tem um momento icônico, que é o Vettel tetracampeão do mundo, né? Que coisa impressionante. Né? Uma coisa mais regional que aconteceu de 2011 para 2012, eu não sei se o Fábio lembra, mas eu lembro muito bem de ver o Rubinho dando uma entrevista no final de 2011 e perguntado sobre ele ser trocado pelo Bruno Senna na Williams. Ele diz que assim, não é a hora dele ir. O carro não é bom, ele vai lá, não vai conseguir resultado e vão chutar ele. Ele não falou com essas palavras, né? Mas explicando que o carro não tinha condições e que não era a hora. E eu lembro que na época eu escutei de muita gente falando: o Rubinho tá com inveja porque vão trocar ele, que não sei o quê.
e o Maker falou, meio que se provou, né? A Williams realmente não era um carro muito longe de ser competitivo naquele ano, apesar que o Bruno Senna até começa bem nas 3 primeiras corridas, ele pontua em 2, mas depois o carro já não rendia mais. Eu acho que ele não renova, né? Para 2013 ele já não corre mais, né? Não, ele já não correu em 2012. Você tá, no último ano do Rubinho foi 11. 12 ele já não tá. Isso que nós estamos falando já não tá. Você até falou, foi no final. Não, você até falou, Bruno, entrevista. tô falando do Bruno. Ah, tá. Achei que você estava falando do Rubinho. Ah, não, tá. Do Bruno Senna. O Bruno Senna, ele disputou com o Rubinho lá na Brown, né? O Bruno Senna foi um cara cotado para Brown, pro segundo assento da Brown, né? E o Rubinho, naquela ali, o Rubinho pegou. No final, porque o Rubinho, no final de 2011, o Rubinho não tem a despedida que merecia, né? O Rubinho ele não se despediu da Fórmula 1. Ele não se despediu, ele merecia despedir. Ele não imaginava, que eu acho. Eu acho que ele achava que tinha carro para 2012. Exatamente. Ele acreditou que ele ia dar certo. Ele não quis fazer a despedida porque ele não queria acabar, né, a carreira. E o Bruno Senna, eles não deixaram, né? Foi o contrário. E o Bruno Senna, sim, como o Carlos falou, o Bruno Senna faz só 2012 e não volta mais, né? E ele fez 2011 como substituto, né, na Lotus. Na Lotus. E em 2012 é o único ano dele na Williams. Ele pontuava muito mais regularmente do que o Maldonado. Só que o Maldonado foi lá e ganhou a corrida, né? Ganhou a corrida da Williams, né? Então. E não tinha um caminhão, não. Tinha uma represa de dinheiro também, né? Tinha uma empresa de petróleo, né? Mas o Maldonado não era ruim, não. Eu não acho. O Maldonado não era ruim. Não era um grande piloto, mas o Maldonado tinha suas qualidades. Na Fórmula 2, na GP2 na época, né? O Maldonado fez grandes corridas também. Mas, gente, olha o seguinte, esse especial, este bloco, essa edição, ela vai continuar. Ela vai ter uma segunda parte que você vai acompanhar aqui no canal do Café. Essa foi só a primeira. E esses 3 aqui vão voltar para falar de mais temporadas, para explorarmos mais temporadas e para podermos analisar do jeito que a gente está analisando, fazendo uma passada geral, lembrando de fatos interessantes, de momentos marcantes, de notícias, de situações, fazendo aqui um apanhado geral, não só de uma temporada, escolhemos fazer de 3 e faremos mais 3 no próximo programa, que você fique ligado, talvez até nessa semana, hein? Fiquem ligados no canal do Café, né? Essa edição entrando no ar na segunda-feira, é possível que a gente ponha até nessa semana, para você não ter que esperar muito a continuação de mais temporadas inesquecíveis. Inesquecíveis e por quê? Porque aqui tem que se justificar, tem que justificar a resposta. Muito obrigado, Carlos Ferreira, André Pedro, Alberto Coimbra, lembrando do nosso programa de apoio, né, Carlos? O Carlos tá passando aqui, ó. Não esquece de falar do apoio. E tá certo ele. Você que chegou até aqui, você que está gostando desses especiais, você que gosta do canal, ou está aprendendo a conhecer o canal, você entra nesses 3 endereços ou nessas 3 plataformas que estão passando aqui embaixo, e o seu apoio será muito bem-vindo. O seu apoio pode ser na faixa Cappuccino, na faixa Extra Forte, na faixa Premium, que traz você aqui para a live, como esses 3, ou na faixa Café com Leite. Você pode escolher a faixa que melhor lhe convier, e você vai ajudar muito o Café, se você nos apoiar. E você vai ajudar muito o Café se você deixar o seu like. Ô, Alberto, faz o likezinho eletrônico aí que você tem aí, o negócio de botar o dedinho aí na tela. O cara faz um dedo aparecer lá. Olha lá, aparece um dedo automático. Como é que você faz isso, rapaz? E se a pessoa deu like, Alberto? E se a pessoa deu like, o que a gente faz para ele? Tem mais ainda? Tem? Ah, não é possível. Cadê? Eles são seu like para ganhar o coraçãozinho do Alberto. Valeu demais. Eu vou encerrar essa edição antes que apareçam coisas piores nessa tela aí. Mas a gente, brincadeiras à parte, valeu demais, Alberto, André, Carlos, eles vão estar aqui. Eles vão estar aqui na próxima. Eles querem falar de mais temporadas. Eles gostam da história da Fórmula 1 e a gente complementa com mais 3 aqui no que será a parte 2 desse especial, que tá uma delícia de fazer. Muito legal revisitar as temporadas, lembrar de situações, lembrar de uma pista, de uma corrida, de uma curva, de uma ultrapassagem. Voltamos, fique ligado, deixa o seu like. Esse não custa absolutamente nada, é você deixar o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nossas lives. Voltamos, seguimos com a pré-temporada, seguimos com os especiais do Café com Velocidade. Fique ligado, até a próxima.